Olá, hoje eu vim falar sobre impugnação de testamento. O que é e como fazer? O testamento ele é um documento que expressa a vontade de uma pessoa sobre a destinação de seus bens após a sua morte. Porém, nem sempre o testamento ele é válido ou justo, podendo gerar conflitos entre os herdeiros. Nesses casos, é possível recorrer à impugnação de testamento, que é um instrumento jurídico que visa anular ou modificar o conteúdo do testamento. A impugnação de testamento, ela é uma ação judicial que tem por finalidade contestar a validade ou a legalidade de um testamento. A impugnação, ela pode ser feita por qualquer pessoa que se sinta prejudicada ou lesada pelo testamento, seja por ter sido excluída da herança, seja por ter recebido uma parte menor do que a que lhe caberia por direito. A impugnação de testamento, ela pode ser fundamentada em diversas razões, tais como vício de forma, quando o testamento não respeita as formalidades exigidas pela lei para sua elaboração, como a presença de testemunhas, assinatura do testador, data, local de lavratura, etc. Ou quando existe um vício de vontade, quando o testador ele foi coagido, induzido em erro, fraudado ou influenciado por terceiros para fazer o testamento de uma forma diferente da que ele realmente desejava. Também incapacidade do testador, quando o testador não tinha plena capacidade mental ou discernimento para manifestar a sua vontade no momento da elaboração do testamento, seja por doença, senilidade, embriaguez, etc. Ofensa à legítima, quando o testamento desrespeita a parte da herança que deve ser reservada aos herdeiros necessários, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, que corresponde a 50% do patrimônio do testador. Nulidade ou anulabilidade de cláusulas testamentárias, quando o testamento contém disposições contrárias à lei ou à moral, como, por exemplo, a instituição de um herdeiro universal, a proibição de alienação de bens, a imposição de condições ilícitas ou impossíveis aos herdeiros e outras. Qualquer pessoa, então, que tenha interesse jurídico na sucessão pode impugnar um testamento. Isso significa que o impugnante ele deve ter algum vínculo com o falecido ou com os seus bens, seja como herdeiro legítimo ou testamentário, seja como credor ou legatário. O prazo para impugnar um testamento é de 4 anos contados a partir da data da abertura da sucessão, que é a morte do testador, ou da data que o impugnante tomou ciência do conteúdo do testamento. O processo de impugnação, ele segue as regras do Código de Processo Civil, sendo então uma ação ordinária que deve ser proposta perante o juízo competente. O impugnante, ele deve apresentar os seus argumentos e as provas que sustentam a sua pretensão, indicando os fatos e os fundamentos jurídicos que tornam o testamento inválido ou ilegal. O réu da ação é o espólio do falecido, representado então pelo inventariante. O réu deve apresentar a sua contestação no prazo legal, podendo também produzir provas em defesa do testamento. Além disso, os demais interessados nas sucessões, eles podem intervir no processo como assistentes ou oponentes. Após a fase probatória, então o juiz proferirá a sentença, julgando procedente ou improcedente a impugnação. A sentença ela pode ser objeto de recurso pelas partes. Se a impugnação for julgada procedente, o testamento será declarado nulo ou anulado total ou parcialmente. E nesse caso, os bens serão distribuídos conforme as regras da sucessão legítima, sem testamento, respeitando-se os direitos dos herdeiros necessários e dos legatários. Se a impugnação for julgada improcedente, o testamento ele será mantido em sua integralidade. Nesse caso, os bens serão distribuídos conforme as disposições testamentárias do falecido. A impugnação de testamento, ela é um direito dos herdeiros e demais interessados na sucessão, que se sentem então prejudicados pelo conteúdo do documento. Porém, trata-se de uma medida complexa e delicada, que exige conhecimento jurídico e provas robustas para ser bem-sucedida. Por isso, é recomendável contar com o auxílio de um advogado especializado em direito sucessório para orientar e representar o impugnante no processo judicial.
Assim, será possível então garantir os direitos do impugnante e evitar conflitos desnecessários entre os familiares. É muito importante contar com o auxílio desse advogado para que possa fazer um trabalho excelente com todas as informações necessárias para isso. Um abraço, até logo.